É um prazer estar falando com vocês. Seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb, com o Caio Fuleri, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou nutricionista, especialista na dieta e hoje eu vou falar sobre alguns dos suplementos mais poderosos para queimar gordura e ganhar músculo, isso mesmo, aqueles que vão fazer grande diferença. Vou falar sobre os mais comuns, os mais divulgados por aí e pela mídia e os que você conhece menos, e os que são menos difundidos. Eu vou falar sobre a creatina, que você provavelmente deve conhecer. Vou falar sobre os SARMs, talvez você conheça, talvez não. Chegou no Brasil recentemente. Vou falar sobre o Ligandrol, RAD 140, que fazem parte dos RADs. Os peptídeos, esse provavelmente você não conhece. Então vou falar sobre os peptídeos, que são poderosíssimos para queimar gordura e ganhar músculo. Então, no geral, vou assinalar sobre todos os suplementos que são incríveis para o ganho de massa muscular. Então, quais quantidades consumir, quais horários, como você vai consumi-los de forma que faça bastante diferença nessa jornada sua de emagrecimento e otimização da composição corporal. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique aqui no botão de seguir e ative as notificações para saber sobre os novos episódios. A sua participação é muito importante e a gente posta muito vídeo, muita aula legal que vai fazer a grande diferença na sua vida, fazendo você emagrecer e melhorar a saúde cada vez mais. O foco não é só no emagrecimento, o foco é na saúde, no anti-envelhecimento, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre alguns dos suplementos que eu já tomei, alguns que eu costumo tomar e venho aí assinalando no podcast com mais frequência, outros com menos frequência. Vale ressaltar que eu tenho um novo livro que está sendo lançado sobre suplementos e eu vou incluir todas essas classes de suplementos que estou abordando hoje nesse livro. É um e-book, tem em torno aí de umas 100 páginas e estará disponível quanto antes. Eu estimo aí que daqui umas 3 semanas vai estar livre aí para vocês. Vai ser lançado, tá bom? Então eu vou falar sobre suplementos antioxidantes, suplementos anti-inflamatórios para o sistema imune, suplementos para queima de gordura, anti-envelhecimento e suplementos de forma geral, tá? Então tem tudo lá. Mas antes de eu começar, eu gostaria de destacar, no geral, o quanto vocês podem esperar, só em linhas gerais, o quanto vocês podem esperar ser beneficiados por esses suplementos que eu vou falar hoje em termos específicos de ganho de músculo, tá? Vou salientar que a queima de gordura é consequência do quê? A redução dos carboidratos, redução calórica e do ganho muscular, porque o músculo é um órgão endócrino. O músculo faz você queimar gordura. Então muita gente pensa, tem aquela noção meio romântica, né, de emagrecimento. Eu vou emagrecer e eu não quero ficar musculoso nem nada disso. Só que a sua aparência, ela fica menos robusta, mais enxugada quando você ganha músculo e queima gordura. Não é aquele negócio marombado que você vê na TV, que você vê aí no bombadinho do Instagram aí, inchado. Não, isso aí é um passo muito além. Isso aí você tem que estar treinando 1h30 por dia, 2, um treino super rígido. Não é para 99,9% das pessoas que vão fazer academia. Então o que você pode esperar, um regime de treino de academia, de suplementação de SARMs, peptídeos, é você ganhar músculo e queimar gordura, mas de uma forma que a sua aparência fique mais magra, né? Você vai ficar mais esbelto, definido. Tá? Em alguns casos, se você quiser optar por ir a fundo na musculação, realmente progredir, subir os pininhos aí toda semana, subir a carga e ficar marombado, você vai ficar seco e marombado com esses SARMs, tá? Então cada um tá na sua fase aí, mas no geral os suplementos valem muito para qualquer que seja o seu plano de atividade física, né? Então alguns eu vou mencionar dos mais potentes, então já vou começar falando sobre a creatina, que não é o mais potente de todos, mas é o mais amplamente difundido por aí. Os SARMs você pode esperar ganhar uns 3, 4 quilos aí de músculo, é bem mais significativo que a creatina. A creatina, muito que você ganha é água que é acumulado, estocado no glicogênio muscular. Então, muito que você ganha com a creatina não é músculo, mas você ganha músculo também. Então, eu não descartaria um suplemento barato, a creatina. Eu vou falar sobre a creatina agora, porque é uma substância natural encontrada no corpo humano. Ela já está presente no corpo, né? Queira a gente consumir alimentos ricos em creatina ou não. A carne, o frango, o peixe está cheio de creatina. Então, essa substância está rica no nosso tecido muscular. Ela é bem rica lá. Também é obtida através da dieta, principalmente, como eu falei, carne, peixe, frangos e animais selvagens. Então esse é um dos outros motivos de você querer consumir bastante carne e produtos animais na sua dieta, é a creatina. E estudos demonstram que vegetarianos que consomem creatina conseguem recuperar grande parte do músculo perdido, da composição corporal que perderam tirando a proteína da dieta.
grande parte disso é recuperado com a creatina. Nem tudo, tá? Então não é só ser vegetariano e comer creatina e achar que você vai ter ganhos na academia, a não ser que você coma muita proteína vegetal, mas é uma dieta, é meio que uma aberração, uma dieta que é nada natural e não tem precedentes históricos evolutivos e basicamente é uma coisa moderna de situações de populações agrárias e pobres, situações pobres. Então a origem do vegetarianismo veio aí, a partir da falta de alimentos, basicamente. Então isso virar uma moda é uma coisa incrível que só o ser humano moderno é capaz de criar. Mas vamos lá. Então a creatina é bem usada pelos fisiculturistas para aumentar o desempenho físico, a intensidade, massa muscular, funciona bastante aumentando a disponibilidade da ATP, aumenta a moeda de energia das suas células. Lá nas mitocôndrias, né, que eu falo sempre, as usinas de energia das nossas células. Então pode resultar no aumento de força e potência durante a atividade, para aumentar a performance, não só o ganho de massa muscular, inclusive de exercícios aeróbicos como corrida e pedalada. Então vamos direto à carne da questão, ao mel. Suplementação de creatina vem demonstrando pela ciência gerar um ganho de 1 a 2 quilos de músculo em poucas semanas, tá? Então é um suplemento barato, é um suplemento eficiente e a dose aí é em torno de 3 a 5 gramas por dia. Alguns pesquisadores acreditam que parcionar isso, dividir em 2 vezes ao dia, se consumir 3 gramas de manhã, 3 gramas da noite vai ajudar. Outros pesquisadores acreditam que não faz diferença nenhuma, pode comer 5 gramas de uma vez. No geral, no rótulo você vê isso, né? Você vê 5 gramas é a dose, tirando a dose de indução, tem uma dose de indução lá que eles colocam aí 20 gramas nos primeiros dias e depois você abaixa para 5 e mantém, tá? Então essa dose que você tem que almejar, 5 gramas. Colocando em perspectiva aqui para o pessoal que quer emagrecer. Quando as pessoas emagrecem, você pode achar que 1 quilo de músculo é pouco, 1,5 kg. Isso é muito. A maioria das pessoas que chegam num platô de emagrecimento, as pessoas param de emagrecer. Por quê? Porque elas emagreceram tudo que tinham que emagrecer no contexto do percentual de músculo que ela tem atualmente. Então vamos supor, a pessoa tem 70 quilos, ela emagreceu para 65, uma mulher. E ela parou de emagrecer mesmo seguindo uma dieta low carb, mesmo seguindo uma dieta extra de calorias e tudo mais. Ela não consegue emagrecer mais. Então ela está estacionada lá naquela gordurinha localizada, hein, que vai aumentando com a idade, quando a mulher vai chegando lá nos 40, 50, na menopausa vai aumentando mais ainda. Então é aquela gordura teimosa que dificilmente sai, né? Dificilmente sai se você não fizer nada diferente da sua rotina. É claro que se você seguir tudo que eu tô falando aqui, você vai conseguir evaporar boa parte dessa gordura, vai oxidar tudo, tá bom? Então essa gordura teimosa vai sair quando você quebrar o seu platô. Como é que você vai quebrar o platô? Aumentando músculo. Então volta ao ponto central aqui, ganhe músculo para queimar a gordura, porque o músculo é o metabolismo. O metabolismo é a quantidade de músculo que você tem ativo. Então as suas fibras musculares vão fazer você queimar a gordura. Sobe aí 1 a 2 kg de músculo, consumo de creatina. Você pode até ter uma aparência um pouquinho mais inchada no começo, porque você vai ganhar água, acumular água no músculo, mas esse músculo vai te ajudar a queimar a gordura, né? Esse é um dos motivos da creatina atrair mais ainda homens do que mulheres, porque as mulheres pensam, a creatina vai reter líquido. Tudo bem, vai ter líquido, mas vai fazer você ganhar músculo também. Isso ajuda você a queimar a gordura. Então no final vai acabar fazendo bem. E se você está tão desesperado assim, né, para emagrecer, então você tem que fazer tudo certinho para subir seu metabolismo através do ganho muscular, tá bom? Então, colocando essa perspectiva, é isso aí. Você pode começar o acompanhamento, fazer um acompanhamento funcional com os meus pacientes e você pode esperar uma perda de 2 a 3 quilos na primeira semana, isso assumindo, claro, que você vai seguir tudo certinho, né? Quando a pessoa segue, ela perde 2 a 3 quilos na primeira semana, em torno de 1,5 a 2 nas semanas seguintes. E você não precisa seguir 100% do tempo para ter esses resultados. Se você seguir 90% do tempo, provavelmente é isso que você vai conseguir, porque é ainda possível emagrecer mais de 3 quilos na primeira semana. Se a pessoa foi bem diligente, ela vai conseguir perder isso. Por quê? Na low carb, como vocês sabem, a perda na primeira semana muito vem de glicogênio. Esse glicogênio muscular, né, que nem a creatina faz você ganhar glicogênio muscular, a low carb faz você secar. Então, se você perder água da low carb na primeira semana e consumir creatina, você vai recuperar essa água, então a perda total de peso não vai ser 2 a 3 quilos, muito provavelmente 1 a 2 quilos, tá? Mas já vai fazer uma grande diferença, porque o que importa é a consistência, muito mais importante do que quanto você vai perder na primeira semana. Sendo assim, o emagrecimento
forma paulatina. Você vai emagrecer progressivamente, paulativamente, nessa taxa aí. Em poucos meses, poucas semanas, vai ter resultados incríveis. Então, essa é a intenção. Então, idealmente, né, um regime de treino bem feito e, se possível, a inclusão desses compostos. Não precisa ser só esses que eu estou assinalando aqui, mas esses, vou reiterar, que são os melhores do mercado. Tem substâncias sintéticas e anabolizantes que são extremamente potentes, mas eles não são mais saudáveis, principalmente a longo prazo. Sobrecarregar todo o fígado vai aumentar as enzimas hepáticas, não é isso que você quer. Não é que você não quer olhar para os seus exames e ver seu fígado sobrecarregado. Não, nada disso. Por isso que eu recomendo essa nova classe de suplementos chamada SARMs. Então eu já vou entrar sobre os SARMs, mas antes vou finalizar sobre os benefícios da creatina, que é melhora da função cerebral também. Pouca gente sabe disso, mas a creatina demonstrou melhorar a memória e a função cognitiva, especialmente em adultos velhos com deficiência cognitiva. Então, quanto mais velho, quanto mais restrita a proteína da dieta, maior o benefício da creatina. Assim como efeitos do envelhecimento, anti-envelhecimento. Os efeitos do anti-envelhecimento são tremendos, porque reduz a inflamação e o estresse oxidativo. Vocês sabem que a inflamação está por trás da maioria das doenças modernas, das doenças degenerativas modernas que acometem o homem atual e o matam, né? Então são essas doenças e a creatina ajuda. Então muita gente acha que creatina é maromba. Creatina não, aumenta a ATP, a produção de energia, reduz a causa de várias doenças porque melhora a função mitocondrial. E as mitocôndrias são as usinas de energia das suas células. Então, é a raiz da saúde, aí está na mitocôndria. Tá? Os genes são expressados de acordo com a epigenética, a função mitocondrial. Então não é genética que determina o destino, não. É a epigenética, a expressão dos seus genes, através da otimização das mitocôndrias. Esse é um dos mecanismos. Tem 7 mecanismos de envelhecimento ou anti-envelhecimento. A função mitocondrial é um delas, né? Mas está tudo relacionado, Você pode ver isso em mais detalhe no meu livro sobre suplementos que eu vou lançar em 3 semanas, ou você pode também adquirir o livro Dieta Cetogênica, que já está disponível em todas as livrarias. Dieta Cetogênica, do Caio Fleury. E por fim, a saúde do coração, né? Melhora a função arterial, a creatina e também a função das células, da sensibilidade à insulina. Então reduz a diabetes tipo 2, melhora a diabetes tipo 1, porque aumenta a sensibilidade à insulina das células. Melhora o músculo, aumenta o músculo, queima a gordura, aumenta o músculo, melhorou o metabolismo e aumentou a produção de mitocondrial, porque os tecidos mais ricos de mitocôndria são o quê? Cérebro, coração e músculo. Cérebro, coração e músculo. Então melhorou esses órgãos, você melhorou muito a sua situação metabólica. Então vai melhorar muito o metabolismo da creatina. Dose de 3 a 5 gramas, como eu falei. Então vamos para os SARMs. Os SARMs, S-A-R-M, são bem mais potentes que a creatina. Que eles são uma classe de suplementos de ganho de massa muscular que cresceu muito nos últimos anos. Junto com os peptídeos, né? Eu diria que os SARMs chegaram antes dos peptídeos aqui no Brasil, mas chegaram mais ou menos na mesma época lá nos Estados Unidos. Tudo tem origem aqui nos Estados Unidos. Lá não, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu já moro aqui faz um tempo. Não sei porque eu continuo falando lá. Mas aqui eles são considerados um dos mais potentes e que menos influenciam a saúde de forma negativa, não impactam, não tem efeito colateral. Então eles não sobrecarregam o fígado, não aumenta a produção de andrógenos, de hormônios, não aumenta o estrogênio, não tem aromatização, não altera a testosterona, não altera as enzimas hepáticas, certo? Não tem que fazer terapia pós-ciclo, não tem que ficar tomando um monte de remédio para regular os hormônios depois. Então, considerando que o suplemento não foi batizado, que ele não foi misturado com um anabolizante barato, né, com um andrógeno sintético, não vai ter problema nenhum, você só vai ganhar músculo, é só alegria. Então no Brasil eu percebi que os SARMs chegaram um pouco depois dos peptídeos, um pouco antes, aliás. Os principais SARMs aqui são cardarine. Cardarine é excelente para queima de gordura. Esse é para queima de gordura, esquece o músculo, mais queima de gordura. Ele é mais ativo no tecido adiposo, induzindo a lipólise, que é queima de gordura acelerada, oxidação dos ácidos graxos, gerando emagrecimento, aumento de HDL e redução da glicose. Então, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui a glicose. E a glicose é um dos fatores determinantes no envelhecimento. Reduziu a glicose ao longo do tempo, reduziu a taxa de envelhecimento, porque a glicose produz produtos finais de glicação avançada, certo? Que são proteínas glicolizadas, né? A glicose se liga a proteínas, se liga a lipídios e causa um estrago tremendo nas suas células, nas suas artérias principalmente, mas também na pele, nos tecidos, nas juntas. Então é um desastre para a pessoa em geral, vai desencadear uma série de porrada de doenças, artrite, vai prejudicar a produção de colágeno da pele,
vai causar catarata, num caso mais extremo, né? Cegueira, perda de audição. Então a glicação avançada aí é um terror. Fique longe disso, reduz a glicose. O carnitine vai ajudar você a reduzir a glicose e queimar muita gordura. Então esse é o número 1 para queima de gordura. Queima de gordura, Cardarine, você encontra no Mercado Livre ou na internet por aí. Cardarine para queimar gordura. Número 2, Ligandrol, que é o SARMs. SARMs, esses são SARMs, Cardarine e Ligandrol. Ligandrol para ganho muscular, né? Principalmente ele é conhecido como LGD 4033. Então tem dois nomes, Ligandrol ou LGD 4033. Ele também é um modulador seletivo de receptor de andrógeno, que é SARMs, S-A-R-M, modulador seletivo de recaptação de andrógeno, de receptor de andrógeno, aliás, não de recaptação, estou confundindo recaptação de serotonina, de antidepressivo, não, é modulador seletivo de receptor de andrógeno, vai induzir uma resposta anabólica diretamente no músculo, quer dizer o quê? Que ele tem uma proporção anabolizante para andrógeno muito baixa, ou seja, muito anabolismo para pouca ação andrógena. Então, em geral, eles são o quê? 9:1. 9 vezes menos produção de hormônios com relação à ativação das fibras musculares, o anabolismo muscular. Então, é muito mais anabólico no músculo do que ele é ativo na produção de hormônios. Simples. Então, é muito diferente você tomar anabolizantes sintéticos. É muito diferente você tomar testosterona. Eu não vou falar mal de testosterona, inclusive, posso até falar bem. O ciclo de testosterona com supervisão médica não é uma coisa ruim. A reposição hormonal não é uma coisa ruim. A testosterona tem o seu espaço no anti-envelhecimento também. A produção de testosterona adequada é muito importante, né? E a reposição desses níveis que caem com a idade também. Hoje em dia a gente tá uma crise de fertilidade na sociedade por causa das pílulas anticoncepcional, por causa da obesidade, ganho de peso. Aí é um terço da população obesa. O que acontece? Pinto brocha, né? O que acontece? A função sexual cai, a testosterona cai. Então você vê aí um monte de homem de 30 anos de idade sem função sexual nenhuma, com vários problemas. E a reposição hormonal é excelente para isso. Para otimizar também com ciclos, né? Que acontece que a testosterona vicia. Então você tem que tomar testosterona, você tem que tomar para sempre se você não parar. Por isso que você tem que parar e fazer ciclos. Só que com SARMs, você também pode fazer ciclos, né? Porque ele pode gerar uma certa tolerância do organismo, mas não significa que você não vai conseguir retirar depois, né? Não significa que você vai retirar depois. A testosterona não. Se você ficar muito tempo tomar, parou a produção natural. Daí ferrou, você tem que tomar o resto da vida. Tá? Agora o SARM não, você pode tomar por muito tempo que não vai desregular nada. Só vai construir um pouco de tolerância. Então, espero que vocês tenham percebido a diferença. A diferença é bem grande em termos de dependência. Tá? Então os SARMs são projetados aí para imitar os efeitos da testosterona no corpo. Alguns imitam mais, outros menos, mas acredita-se que eles tenham menos efeitos colaterais do que os anabolizantes esteroides tradicionais, como eu falei. Ele aumenta muito a massa muscular, melhora a densidade óssea, inclusive, e a recuperação pós-exercício. Então também é muito excelente para a performance. Então eles são suplementos projetados para imitar o efeito desses andrógenos potentes. Então ele age como um anabolizante. É quase igual. Não é igual aos anabolizantes mais fortes todos, mas é igual a um anabolizante razoável, né? Ele produz um efeito anabolizante significativo, substancial. Então não é brincadeira, não. A testosterona, por outro lado, nas mulheres pode ter uns efeitos colaterais indesejáveis, como alargamento do clitóris, que mais? Engrossamento da voz, né? Pode ficar aquele aspecto muito masculino, fazer a massa muscular crescer mais na parte de cima, que a mulher geralmente quer ganhar mais perna. Então esses são os efeitos indesejados da testosterona, crescer cabelo, pelo, aliás, pelo, né, no homem pode causar gineoplastia, crescimento do peitinho, né, aquele peitinho masculino, pode causar também calvície, né, que eles têm propensão genética, então tem o seu custo. Agora o SARMs não, a não ser que seja batizado, né, e daí a procedência do produto não garanto, eu sou produtor, tá, mas estou falando na classe desses suplementos no geral. Então, como eu falei, a relação anabólico-andrógeno é muito baixa, então é 90:1 em alguns casos, 3:1 em outros, mas esse que eu estou mencionando são 9:1, 9 anabolismo, 1 andrógeno, então vai produzir um efeito muito mais concentrado no músculo, esse ponto já entrou. Então quando eu falo de anabolismo, quando eu falo de substância anabólica, não se confunda com substâncias estéticas e que mexem nos hormônios, como eu falei, já falei umas 500 vezes, espero que já tenha entrado na cabeça. Porque, por exemplo, você tomar whey protein é anabólico, você comer carne é anabólico, você dormir é anabólico, você comer comida é anabólico, então tudo é anabólico. A vida é um equilíbrio, a biologia é um equilíbrio de anabolismo e catabolismo. Anabolismo, catabolismo, anabolismo, catabolismo. Então é isso.
é um equilíbrio. Então toda substância anabólica, como a creatina, pode ser natural, mas é anabólica, comer é natural, entendeu? Então anabolizante pode ser natural. Então esses SARMs são bem potentes, mas não causam esses efeitos indesejados, porque não mexe nos hormônios, tá? Ficou claro. A própria testosterona eu gosto, mas o ligandrol, ele é bem potente mesmo. Então você pode fazer um ciclo aí de 45 dias, um mês, depois parar por um tempo, ficar uns 2, 3 meses parado, depois voltar. Tem gente que faz a combinação, né, o chamado stacking, que é a combinação de um do ligandrol com um RAD 140, por exemplo. O carnadine com um RAD 140. Ou o MPK, que aumenta a produção de hormônio de crescimento. Então faça esse stack, que é a combinação de vários suplementos ao mesmo tempo, para potencializar os efeitos. Se você quer ganhar mais que 3, 4 kg de músculo, porque isso é muito potente. Você ganhar em 2 meses 3, 4 kg de músculo é demais. É mais do que você conseguiria treinando só. Não é? Não sei que você treinando bem. Para a maioria das pessoas, em linhas gerais, se você treina pra caramba, você consegue ganhar 4 kg de músculo em 2 meses fácil. Mas eu tô falando pro público geral. Então vai te dar um grande upgrade, um grande boost, vai dar um upgrade no seu treino, vai aumentar a resistência, a força e o ganho de massa muscular. Então é aquele chamado de cheating, né? Aquela roubadinha bem feita mesmo. Então vamos lá, 45 dias, 2 meses é um intervalo de 3 meses, vai potencializar os efeitos. Aí tem a dose de mais ou menos 22 mg por dia, que é a dose ideal. E os efeitos colaterais, eu vou dizer que é livre de efeitos colaterais, é quase livre. No caso do ligandrol, LGD 4033, o ligandrol, ele reduz um pouco a testosterona, se você usar por 2 meses, mas a redução é bem pouco significativa. Não, é significativo, mas não é substancial. É em torno aí de 20%, 30%, às vezes 40%, uma redução natural de testosterona. Em quanto tempo essa testosterona volta ao normal? Após a retirada do suplemento, 3 semanas. Então 3 semanas depois de você retirar é o tempo que a testosterona volta. Muito tranquilo. Então é efeito colateral muito baixo, né? A ser pago. 3 semanas não é nada. Se tomar uma testosterona, por exemplo, 2 meses, e você não fizer uma terapia pós-ciclo, se você fazer a terapia pós-ciclo, a testosterona vai subir rápido. Em 2 semanas ela vai voltar, uma semana vai voltar. Se tomar um HCG, um Novaldex só vai fazer voltar para a maioria das pessoas. E é bem indicado, né, esses medicamentos para terapia pós-ciclo de testosterona. Então, se você não tomar esses medicamentos com a testosterona, depois de usar por 2, 3 meses, vai demorar 4, 5 meses para a sua testosterona voltar ao normal. Então pode demorar muito tempo sem pós-ciclo. Agora o SARMs, sem pós-ciclo nenhum, vai reduzir em 3 semanas. Vai retornar em 3 semanas a testosterona. Então 3 semaninhas. Bem rápido, tá? A dose de 10 a 20 mg por dia, toma 20 mg por dia para otimizar. Aí tem o RAD 140. Testolone também é chamado. RAD 140. Então, de novo, essa é uma classe de suplementos novos, mas revolucionária. Mudou muito o conceito do que é treinar, ganhar músculo, né? A facilidade que as pessoas ganham músculo pela gordura aumentou muito. Ele aumenta muito o desempenho atlético, um potente modulador seletivo de recaptação de hidrogênio e não é esteroide, né? De novo, não é esteroide. A relação também anabólico-hidrógeno é muito baixa e é sabido que esses SARMs, ele age um tanto quanto a testosterona. Então ele é tão potente quanto a testosterona. É um dos mais usados aí, você vê nos fóruns, nos fóruns de anabolismo, não, nos fóruns de marombeiro aí, do pessoal da academia, estão dizendo aí que o RAD 140 está produzindo resultados semelhantes a anabolizantes fortes mesmo. Então o pessoal está ganhando músculo pra caralho com isso aí. O pessoal está ganhando muito músculo com isso aí. Inclusive eles estão usando isso no intervalo de ciclo dos hormônios. Por quê? Estão tomando uma porrada de sintéticos, se isso é bombado. Estão tomando uma porrada de sintético. Daí chega uma hora que você sobrecarrega o fígado. Daí tem que fazer o quê? Um intervalo. Tem que parar, tem que dar um tempo. Então, nessa hora, eles fazem o quê? Se eles não tomarem o SARMs, eles vão perder muito mais músculo do que eles perderiam. Então, eles estão tomando o SARMs junto, né? Ou no intervalo, no pós-ciclo, para realmente calmar o fígado sem perder toda essa massa muscular que eles ganharam. Vai ficar marombo o ano inteiro aí, você ficar intercalando andrógeno sintético com SARMs. Entendeu? Então, é revolucionário. Ajuda muito porque dá uma grande força sem taxar suas enzimas hepáticas, sem taxar seu fígado. Então você espera ganhar 3 a 4 kg de músculo nesses SARMs também. Pode fazer um stack, RAD 140, o ligandrol, o MK também para hormônio de crescimento e o carnadine. Geralmente o pessoal não bota 3 no máximo, não bota 4 não, bota 2, 3 ou um só. Aí você pode otimizar, quem sabe ganhar 4, 5 kg de músculo a mais do que você ganharia só treinando. Então excelente, excelente. Agora vamos para a próxima classe de suplementos. Os peptídeos. Eu vou falar dos dois principais para ganho de músculo. Tem peptídeo para tudo. Tem peptídeo para
descolorar a pele, tem peptídeo para o intestino, para o fluxo sanguíneo do cérebro, para produção de energia, para mitocôndrias, para reparo de DNA, para tudo. Então, assim, não tem um aplicativo para tudo hoje em dia também. Há um peptídeo para tudo atualmente. Então, são poderosas cadeias de aminoácidos curtas, são blocos de construção de proteína, né? Então, peptídeo, você tem uma proteína que é uma cadeia enorme de aminoácidos. Peptídeos são fragmentos de aminoácidos. Então, são cadeias menores de proteínas que a proteína em si como um todo, né? Então, eles desempenham um papel muito importante em vários processos biológicos que foram estudados aí pelos seus potenciais terapêuticos, uma variedade de condições médicas, como eu falei, incluindo perda de massa muscular com idade, osteoporose, desequilíbrio hormonal. Então, ele repõe os hormônios, você pode aumentar o hormônio de crescimento de modo que não induza a dependência. Então, é incrível como esses peptídeos podem fazer você aumentar o hormônio de crescimento e manter o hormônio de crescimento elevado por mais tempo sem cair, porque você toma a dose injetável do hormônio de crescimento, para de tomar, cai, certo? Agora, o que você pode fazer de forma mais sustentável para aumentar o seu hormônio de crescimento? O hormônio de crescimento queima gordura. O hormônio de crescimento é anti-envelhecimento, é bom para a pele, é bom para o cabelo, é bom para as unhas, tudo. O que você faz? Jejum intermitente, atividade física, principalmente musculação, treino intervalado, acima da musculação até, mais importante ainda que a musculação, produção de hormônio de crescimento. Você faz sauna, terapia termogênica de frio, banho gelado, mar gelado, surfar no inverno, tudo isso vai aumentar dramaticamente seu hormônio de crescimento. Se você tomar os peptídeos que eu vou falar, daí, vai explodir seu hormônio de crescimento a níveis quase de juventude, né? Não a níveis de crianças e adolescentes, mas a níveis de jovens. Vai subir bastante para ter. Então, o contexto é muito importante para otimização de saúde, inclusive para o bronzeamento e para várias outras coisas. Só que essas funções, esses outros peptídeos aí de saúde, tem uma lista, uma cacetada, uns 300. Não vou nem falar porque não vendem no Brasil. No Brasil, atualmente, deve vender uns 20 peptídeos aí, que é tudo mais relacionado à estética e ao ganho de músculo. Não são direcionados a causas de doenças específicas. Esses aí você encontra mais nos Estados Unidos, em alguns sites que tem por aqui, tá? Então, eu vou focar em 2 principais aí para marombar e que vocês querem saber, emagrecer. Então, alguns peptídeos aí no contexto físico, eles são liberadores de hormônio de crescimento, né, GHRP, fator de crescimento semelhante à insulina, o GF1, que eu falo bastante, e comprovadamente são substâncias que, portanto, melhoram o desempenho atlético. E através desses suplementos é possível queimar bastante gordura, aumentar o músculo, sem efeito colateral também, assim como sem os efeitos colaterais sintéticos. Então, é incrível, né? Os benefícios são tremendos e eu vou assinalar um por um aqui, mas são através dessas 2 vias, né? IGF-1 e o hormônio de crescimento, vai aumentar o IGF-1, mas vai notar que esse IGF-1, muita gente pode estar falando, mas se você aumentar o IGF-1, você não falou várias vezes que o aumento desse hormônio está relacionado ao câncer? Realmente, um IGF-1 aumentado cronicamente o ano inteiro, ao longo da vida, principalmente na idade mais avançada, está relacionado ao câncer. Mas vou destacar que existem vários variáveis, vertentes da IGF-1. Existem várias, que nem o vírus, né? Existem vários tipos de vírus, aí, Omicron, alfa, beta, tudo, existe a mesma coisa para o IGF-1. E alguns são mais indutores de câncer e outros são menos, né? Já no caso da indução do aumento do IGF-1 através dos peptídeos, não está relacionado à indução de câncer. Então, os modelos animais não gerou câncer a longo prazo, tá? Então, testado em ratos, pelo menos, não teve efeitos deletérios a longo prazo. Mais estudos são prometidos, claro, temos que testar mais ensaios randomizados, nas dezenas e milhares, mas vamos chegar lá. O SARNs já temos dezenas de estudos aí para o SARNs, mas os peptídeos já temos muito mais. Então, são bem significativos. Tudo que mexe no hormônio de crescimento, aumenta o IGF-1, né? Aumenta a função imunológica, a função cerebral. Então, aumenta o IGF-1 é bom o quê? Para a saúde do coração, saúde cerebral, e é ruim para o câncer. Esse tipo de IGF-1, especificamente, não é ruim para o câncer. Então, só tem tudo de bom. Aumento da função cerebral, função cardíaca, sem afetar nada os fatores de perda de apoptose, tudo envolvido no câncer, né? Que a célula, como as células senescentes, disfunção mitocondrial, redução dos telômetros, danos no DNA, tudo isso induzido aí por um ambiente anabólico constante, um IGF-1 e hormônios desregulados. Os mecanismos, né, de eliminação do câncer comprometidos, nada disso vai acontecer com um treino de academia, uma dieta saudável, com o consumo desses suplementos. Nada disso vai acontecer. Então, o contexto é muito importante. Para completar, a densidade óssea, então é muito bom para a osteoporose, por isso que é um peptídeo muito usado como anti-envelhecimento para as pessoas de terceira idade. Então temos aí, quais são eles? Ipamorelin. Então vou começar falando sobre ipamorelin. Número 1, ipamorelin. Também é um peptídeo liberador de hormônio de crescimento, né? Tudo que eu falei vale para esses 2 suplementos que eu vou falar, tratamento muscular, tratamento perda óssea, tudo através desses 2 mecanismos aí, aumento do IGF-1 e hormônio de crescimento. Então, força muscular, resistência, treino, estética,
tudo isso vai melhorar. E tem mais de 50 anos de evidências, russos usam muito tempo esse tipo de suplemento. Então é uma febre mundial aqui nos Estados Unidos. E o CJC 1295 é o segundo. CJC 195, também é análogo liberador de hormônio de crescimento. Foi estudado seus potenciais benefícios terapêuticos, incluindo tratamento de perda de massa muscular, deficiência de hormônio de crescimento, né, que é as pessoas que não crescem, aquelas crianças que não crescem, podem tomar hormônio de crescimento, ou tomar o CJC, porque o efeito é bem substancial. Se você injetar doses altas de hormônio de crescimento, seu hormônio de crescimento vai subir bastante. Já os peptídeos nem tanto, ele não chega ao mesmo nível, vai aumentar aí um terço ou metade do que aumentaria comparado à injeção. Só que vale ressaltar que a injeção custa R$2.000 por mês, é uma bica e não é necessariamente saudável. Os peptídeos eles agem também de forma mais seletiva no corpo. Desse modo, é transitório. O aumento, ele tem um pico de hormônio de crescimento, depois quando você para de tomar ele vai reduzindo aos poucos, mas ele dura ainda, ele tem um efeito aí que dura meses, né? Que ele permanece por meses. Então são meses aí de hormônio de crescimento sem que você precisa estar injetando toda hora. Então a praticidade, você injeta algumas vezes na semana ou todos os dias, é injetável. Então vou salientar que não é oral, os SARMs são oral, peptídeo é injetável. Então você injeta aí uma vez por dia, toma aí por um tempo, faz um ciclo de 1 mês, 2 meses, depois você para, o hormônio de crescimento vai permanecer alto por um tempo. Isso é excelente, porque por conta da praticidade. A praticidade, da eficácia é bem menos invasivo que o hormônio de crescimento, bem menos invasivo, e tem um efeito cascata no corpo muito melhor. O hormônio de crescimento em excesso pode fazer mal, para quem já tem câncer pode fazer mal também, então uma ressalva seria não necessariamente comprovados os efeitos benéficos para pessoas que já têm câncer, então a ressalva aí quem já tem câncer, e para quem não tem, tomar como ciclo parece ser bem seguro com base na literatura atual. Com base na literatura atual, tranquilo, os benefícios são só positivos. Ajuda a regular a glicose sanguínea e o efeito global é muito bom no metabolismo. Lembrando, aumentou o músculo, queimou gordura. É isso aí, pessoal. Então acho que conseguimos 37 minutos, 32 minutos. Deu para falar bastante e felizmente eu consegui destacar os pontos principais. Espero que vocês aproveitem e até a próxima.